Você já percebeu que no mercado a gente nunca compra ou vende um único ativo sozinho? Sempre falamos em pares de moedas. Mas você realmente entende como isso funciona e como isso influencia na sua operação? Hoje eu vou te mostrar de forma simples e direta o que são pares de moedas, por que eles se movimentam e como os fatores internos e externos podem influenciar. E o melhor de tudo isso é que eu vou te mostrar durante uma live que eu fiz ao vivo junto com os meus alunos da minha comunidade gratuita do Telegram. Então já curte esse vídeo, já se inscreve aqui no canal e já se prepara para muito conteúdo. Aqui a gente já tá ao vivo com a corretora da MetaTake 4, e quem não tem conta na corretora da MetaTake 4, que tá vendo aí pelo YouTube, o link vai estar aqui na descrição para vocês conseguirem criar a conta de vocês. A gente tava numa outra corretora, né, para quem não sabe, na Index, só que a gente teve muito problema, era muita burocracia, e agora a gente tá mudando justamente para uma corretora que é melhor, né? Até então não tive nenhum problema. Na verdade, só coisas boas para falar, inclusive vai ter atualização, que nem eu falei para vocês, então vai ter muito mais recurso. A gente realmente tem que ter uma corretora que a gente utilize como ferramenta, né, para ajudar a gente nas nossas operações. E aqui eu vejo isso. E ó, agora mesmo, galera, a gente tem uma oportunidade, além da explicação do conteúdo que eu quero passar para vocês, abram aí no gráfico AUDCAD. Vocês vão vir aqui, ó, abrir novo ativo e vai pesquisar AUDCAD. Primeiro, vamos contextualizar, né? Não gosto de fazer entrada sem contextualizar para vocês como é que funciona, para vocês terem uma noção, né, de como realmente funciona a entrada que vocês estão fazendo. Bom, primeiramente, galera, o que é par de moedas? Enfim, todo esse conceito. Um par de moedas, ele nada mais é do que a comparação entre dois ativos, certo? Então, por exemplo, aqui a gente tem, entre duas moedas no caso, né? Aqui a gente tem AUD e CAD, Euro, SD. Certo? Então aqui a gente tá, por exemplo, se você tá comparando, aqui é literalmente uma comparação, entendeu? Então ele tá comparando o euro contra o USD, né? O euro contra o dólar, certo? Então aqui ele tá comparando. Então como que tá o euro em relação ao dólar? Assim como pode ter o contrário também, né? Aqui no caso a gente não vai ter o oposto, mas tem ativos, por exemplo, que a gente tem o contrário, né? Por exemplo, aqui tem euro USD, teria o USD euro. Que aí é o dólar contra o euro, entendeu? Em comparação. Então, aí seria o contrário, porque ele tá mostrando o euro contra o dólar aqui, certo? Então, aqui, por exemplo, para vocês entenderem melhor, se euro-USD tá em alta, teve uma valorização, isso significa o quê? Significa que euro está valorizando em relação ao dólar, entendeu? E se fosse o contrário, aí ia mudar completamente, né? Porque aí seria o dólar contra o euro. Estão entendendo a pegada? Então, se o gráfico está subindo, significa que o euro ele está valorizando em relação ao dólar. E se ele está caindo, é o contrário, tá? O dólar ele está se fortalecendo frente ao euro, certo? Ou seja, não é somente sobre uma moeda, mas sobre o relacionamento entre duas economias, tá? Os pares de moedas, galera, eles são divididos em categorias, tá? Isso é coisa que pouca gente sabe. Mas tem os principais, né, acho que é majors que fala, enfim, principais. Sempre envolvem o dólar, né, como EURUSD, GBP-USD, USD-JPY. A gente também tem os menores, que não envolvem o dólar. Isso aqui é conteúdo para vocês anotarem, tá? Se quiserem depois estudar mais sobre isso. Que é o EURO-GBP, por exemplo, ou AUD-NZD, AUD-NZD, né? E a gente tem os exóticos, que são os pares que eles envolvem moedas de países mais emergentes, né? Como, por exemplo, o SDBRL, tá? O dólar contra o real, certo? Então, cada categoria, pessoal, tem as suas próprias características, volatilidade, horários mais interessantes para operar, até mesmo notícias para você acompanhar, certo? Então vocês precisam analisar. Pô, legal, gostei desse conteúdo, como que eu posso estar fortalecendo esse conhecimento? Vai estudar mais sobre isso. Pô, a Maria falou que tem a categoria dos principais. Deixa eu dar uma analisada. Quais são os melhores horários nesses ativos, né? Nesses pares aqui. Quais são os melhores nesse daqui, né? Quando que tem notícia nesses horários? Gente, a gente tem tanta informação, né? Tantos recursos hoje na nossa vida. É inteligência artificial que você pede qualquer coisa ela faz. É Google que você pesquisa, qualquer coisa aparece. Então a gente tem muitos recursos e muitas vezes a gente não abusa disso, certo? Deus me livre, se for ver no passado, nos tempos antigos, como que as pessoas teriam capacidade de fazer uma coisa dessa hoje em dia? Teria que ficar muito tempo estudando, vendo, entendendo. Aqui não, né? Vocês têm recurso, então abusem desses recursos, tá? Vamos fazer uma entrada, tempo de expiração para 1 minuto, seleciona aí, ó, agora, 12h13 e uma venda.
Então eu sei que foi muito rápido assim a transição, mas é porque eu já tava de olho aqui, ó. Aldecad. Vamos lá, venda. Por quê? Eu já tinha falado, assim que eu comecei a live, falei, galera, abre Aldecad. Quem não pegou, não tem problema, que eu acho que provavelmente mais uma operação vai ser aqui, nesse ativo, que tá muito bom. Eu tava analisando já um pouquinho antes, e vocês já sabem que a gente pega sempre operação por 1 minuto. Quem não sabe, chegou agora, já fica atento. Aqui as coisas são rápidas, tá? Eu vou falar o ativo, o momento, que é 1 minuto sempre que a gente pega. Então aqui, certo? 1 minutinho, ó. Pronto, atualizou 1 minutinho, certo? E a gente vai fazer as nossas entradas, seja de ordem de compra ou de venda, e eu vou passando aqui pra vocês, tá? Bem rapidinho aqui, mas vocês conseguiram pegar junto comigo? Vocês conseguiram, quem tá aqui na live? Depois vocês me falam aqui, dá um joinha no Meet pra eu conseguir acompanhar. Ah, conseguiram, boa. Ah, boa, boa. O Alisson pegou também. Boa. Show de bola, galera. Show de bola. E ó, primeira aqui já vai dar vitória? Primeira aqui já vai dar vitória. Aí, ó, coisa incrível, maravilhosa, pessoal. Boa, boa, boa. Foi bem rapidinho esse aqui, mas que bom que a gente tá operando no Meet, né? Que no Meet não tem aqueles delay, aqueles atrasos. Acho que quem conseguiu, todo mundo conseguiu pegar aqui comigo. E bora, pessoal. O bom aqui da live é o seguinte, né? Você nunca sai daqui negativo de nenhuma forma. Porque ou você vai sair daqui com uma operação positiva, ou você vai sair daqui com lucro, né? Ou então, se não sair com lucro, não tem problema, porque a gente sabe que o mercado nem sempre ele tá nos melhores dias, né? Às vezes não tá respeitando, não tem o que a gente possa fazer. Mas quando não sai positivo, a gente sai com conhecimento, né? Então, vocês estão aprendendo aqui sobre pares de moedas, como é que eles funcionam, os fatores que eu ainda vou falar pra vocês que influenciam, né? Aqui no mercado. Então, vocês saem aprendendo. E muitas das vezes a gente sai aqui ganhando e aprendendo. Então, só evolui, né? Só coisa boa. É isso que eu gosto. Bom, mandei o relatório aí pra vocês no grupo. Primeira operação já foi positiva. Vamos entender um pouquinho mais, né? Enquanto eu espero ele buscar uma outra região aqui, tá? Vou ficar de olho enquanto eu falo pra vocês. Então, ó, mantenham-se atentos. Aldecad, tá? Aldecad. Vem aqui, ó. Pesquisa Aldecad. Abre no gráfico de vocês e o tempo de expiração para 1 minuto, certo? Deixa aqui já, ó, 1 minutinho, que aí quando for fazer a entrada eu já vou falar para vocês. Galera, tal hora é a entrada de compra. Galera, tal hora é a entrada de venda, certo? Mas enfim, quais são os fatores, galera, internos e externos que também podem influenciar aqui dentro do gráfico, né? Nesses pares de moedas. Primeiramente, a gente tem fatores internos, que são o quê? As decisões políticas, né, as economias de cada país, porque aqui a gente está trabalhando basicamente em dois países diferentes, né? Então, a taxa de juros, a inflação, o PIB, discurso de autoridade. Você vê que quando, por exemplo, o Donald Trump, né, faz algum discurso, alguma coisa, às vezes o mercado se movimenta loucamente. Então, a gente tem que acompanhar essas coisas porque elas influenciam diretamente dentro do gráfico. E tem também os fatores externos, né, notícias globais, crises, guerras, acordos comerciais. Tudo isso influencia dentro do mercado. Por isso que é tão importante você estar sempre acompanhando tudo o que está acontecendo. Então, se você é uma pessoa que tem o hábito de ver notícia, né, de manhã, porque eu tenho o hábito de ver por causa dos meus pais. Meus pais acordavam de manhã, já ligava a TV e via notícia. A diferença é que eu faço isso hoje mais para o mercado financeiro, né? Eu vou lá, venho aqui, abro meu computador, notícias de hoje, mercado, né? Abre lá, investing.com, vê o que está acontecendo. TradingView também tem bastante Aqui o TradingView ele já é mais visual, né? Você já bate o olho e consegue entender o que tá acontecendo, quando tem um pouquinho mais de conhecimento. Mas sempre buscando, porque o mercado se movimenta o tempo inteiro. Agora, gente, tipo, literalmente, agora exatamente não, porque não tá tendo notícia, né? Mas, tipo assim, é possível que às vezes a gente esteja em uma operação e, sei lá, algum famoso, né, alguma autoridade, né, faz algum discurso que, influencia aqui no resultado da vela. Né? Por isso que a gente às vezes vê aquela vela que ela despenca, né? Isso pode acontecer, são esses fatores que influenciam. Então, um exemplo, né? Vamos supor que, sei lá, a gente tá operando aqui EURUSD e os Estados Unidos, eles aumentam os juros. O dólar, ele tende a se valorizar, certo? Isso pode acontecer, porque os investidores do mundo, galera, todo mundo corre para investir lá, entendeu? E isso mexe em todos os pares que envolvem o dólar. Certo? Entendeu? Então não mexe só com um, mexe com vários. Porque a gente tem os pares de moedas. Então olha como é importante a gente saber, né? E também tem as importâncias dos horários, né? Que é outro detalhe crucial. Os horários de cada operação que a gente vai realizar. Porque quando o mercado europeu abre, por exemplo, tem pares como o EURUSD, GBP-USD, e aí tem mais volume,
né? Já na abertura americana, por exemplo, o USD, JPY e o próprio EURUSD, eles ficam ainda mais voláteis. Então, lembra que eu falei para vocês sobre as categorias? Cada categoria é de uma forma, certo? Se você opera em pares exóticos, por exemplo, como o dólar contra o real, né? Os movimentos mais fortes vão acontecer durante o pregão brasileiro, certo? Então, tudo isso vocês têm que acompanhar. Por isso que eu falei, galera, isso aqui vocês podem até anotar. Quem quiser reassistir depois isso aqui no meu canal do YouTube, quando eu falo dos ativos aqui, para não ficar confuso na cabeça e nem chato para mim ter que ficar repetindo, vocês podem assistir depois, fazer anotação, aplicar realmente tudo isso que eu tô falando, certo? Porque isso aqui é para trazer resultado para vocês, certo? Então, é isso que eu quero que vocês entendam, que pares de moedas, a gente tem muitas oportunidades, só que a gente também tem que se atentar bastante, né? A gente tem boas oportunidades, né? Olha aqui, por exemplo, a gente pegou aqui a operação no Wildcard, respeitou perfeitamente, mas a gente tá indo aqui, trabalhando duas moedas diferentes, né? Olha que interessante. Então, perceba como a divulgação, às vezes, de uma taxa, o desemprego nos Estados Unidos, que nem a gente já fez a entrada aqui, quem me acompanha mais de um tempo aí, já fez a entrada junto comigo, só acompanhando a notícia do gráfico, né? O que estava acontecendo. Então, um gráfico ele pode, às vezes, despencar em questão de minutos. E isso mostra como as notícias externas, pessoal, elas influenciam diretamente aqui nos pares, né? Agora, se fosse uma decisão do Banco Central Europeu, por exemplo, o impacto seria contrário, né? Ele movimentaria o euro dentro desse mesmo par. E aí a gente tem vários pares que têm a mesma moeda. Então, por isso que eu falei, se acontecer alguma coisa com o euro, não vai influenciar só EURUSD, vai influenciar todos os ativos que têm o euro ligado. Certo? Faz sentido pra vocês? Estão entendendo a analogia? Porque é de fato o que acontece hoje. E pra gente operar isso, a gente precisa entender como é que funciona, né? Não faz sentido a gente operar algo sem entender como é que funciona, qual que é o conceito daquilo. Concordam? E se esse conteúdo, né, fez sentido pra você, você conseguiu entender uma coisa nova, deixa o like aqui e se inscreve no canal, que nos próximos vídeos eu vou trazer mais explicações práticas, mais conteúdo sempre, todos os dias aqui pra vocês. E assim, dessa forma, você consegue sempre evoluir e aprimorar o seu conhecimento. E dessa forma também, você ajuda o YouTube a entender que você gosta desse tipo de conteúdo, pra ele continuar te entregando e assim, consequentemente, você sempre evoluir. E claro, se você quiser fazer parte da minha comunidade gratuita do Telegram também, operar ao vivo junto comigo, receber as minhas operações, tá ali cara a cara comigo, aqui embaixo vai estar o link da descrição para você participar da minha comunidade também e operar ao vivo nas minhas lives aqui junto comigo. Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.